Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Mente Aberta para fazer para vocês uma sessão que vai corresponder à playlist onde eu venho falando da terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, nessa playlist eu venho falando da TCC, né? E para quem não assistiu os vídeos anteriores, para que você possa ter uma visualização contextualizadora, um entendimento contextualizador do que eu vou falar aqui, você pode entrar na playlist e assistir os vídeos anteriores. Vem aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí a playlist, o link da playlist onde eu venho tratando dessa temática, tá? Gente, ao falar dessa perspectiva no âmbito da psicologia, é muito importante falarmos de pensamentos automáticos. Vocês poderão ver aí, ou quem já viu, pôde constatar, né, que anteriormente eu já falei, de certa forma, dos pensamentos automáticos. E quando eu falo dessa temática, eu visualizo essa temática como sendo uma trilha sonora silenciosa. É algo que de fato está na nossa mente, que está presente na nossa mente e muitas vezes está ali de modo muito imperceptível, está de forma automática. Se está de forma automática, de fato se sedimenta na nossa dinâmica para a vida de modo imperceptível. E é por isso que eu visualizo como sendo uma trilha sonora silenciosa, tá? Mas apesar de ser uma trilha sonora silenciosa, causa um impacto muito significativo em nossas vidas, na dinâmica, né, que nos movimenta para a vida, entende? Então, eu estou falando aqui de uma espécie de atalho mental, sabe? Um atalho mental que nos permite, de certa forma, processar informações, tomar decisões rapidamente, e isso há de ser essencial para o nosso dia a dia, né? Então, na maioria das vezes, na maior parte das vezes, os pensamentos automáticos, eles são aliados. Por quê? Porque eles facilitam, de fato, o nosso funcionamento cotidiano, né? Quando você sabe dirigir um carro, por exemplo, você faz isso no automático, porque você já processou tanto aquela informação, de modo tão significativo você processou aquela informação, a tal ponto que você consegue demandar deste feito de modo que você não venha estar com uma atenção consciente, com uma atenção focada naquilo, porque você já está tão habituado que você de fato faz no automático. Na maioria das vezes as pessoas dirigem no automático, né? Porque já estão habituadas com o que precisa fazer ali, com o que precisa ser feito. Então não tem uma atenção focada de modo significativo naquilo, né? Nas dinâmicas que precisam ser exercidas ali, né? Para que o carro possa estar em funcionamento. A atenção focada, ela fica muito mais no trânsito, né? Na dinâmica do trânsito, mas não no que você está fazendo ali para manter o carro em funcionamento. Então, é algo que nos ajuda, de fato. O pensamento automático nos ajuda a atravessar o trânsito, por exemplo, né? Porque o que é que acontece? Quando o sinal demanda do vermelho ali, você já sabe que você automaticamente pode atravessar sem que você venha a ser atropelado, né? Então, ajuda o nosso dia a dia esses pensamentos automáticos. Faz com que a gente não
não venha precisar de um estado de alerta constante, entende? Os pensamentos automáticos fazem com que você possa demandar de uma resposta durante uma conversa, de modo imediatista, né? Então, se uma pessoa passa por você e te dá uma boa tarde, automaticamente você responde sem precisar refletir aquele boa tarde, né? Então, você responde no automático, porque você já sabe o que é um boa tarde. Você já sabe, né, que o que há de ser o turno da tarde, que demanda de que quando você venha cumprimentar alguém neste turno, você possa verbalizar este boa tarde, sem necessariamente refletir o porquê do boa tarde, sem necessariamente se implicar no porquê, né, verbalizar este boa tarde, entende? Então, o pensamento automático, ele nos funcionaliza sim para a vida, nos funcionaliza no sentido de reagir rapidamente a um perigo iminente, por exemplo, né? Você acaba tendo reações instantâneas porque automaticamente você fora acometido por uma sensação que te leva a essa reação rápida. Como, por exemplo, se você encosta em uma panela quente, rapidamente você tira a tua mão, né? Por quê? Porque o pensamento automático de que aquilo há de ser um perigo iminente, o pensamento automático de que você não pode continuar, permanecer com a mão ali, te leva de fato à sensação, né, de que você precisa reagir a isso rapidamente para fugir desse perigo iminente, né? Esse pensamento, claro, ele acaba sendo promovido pelos sentidos, né? Por aquilo que há de ser sensorial, na medida em que o tato ele sente, né, a temperatura da panela, né? Mas isso te leva a ter um pensamento automático onde você automaticamente responde a isto. Então estamos falando aqui de reflexos mentais, que de fato nos permite agir com eficiência, agir com agilidade mesmo, frente a determinadas situações. Mas o que é que acontece? Nem todo pensamento automático ele há de ser benéfico. Às vezes ele pode te distanciar de fato da realidade. Tá? Ele vai te distanciar da realidade, ele vai fazer com que você venha criar uma narrativa interna que de fato não corresponde com a realidade, não corresponde com os fatos objetivos da realidade, e a TCC vai trabalhar muito em cima disso, tá? Então, quando esses pensamentos automáticos acontecem de modo disfuncionais, você pode estar frente a uma armadilha mental. Você começa a ser aprisionado em ciclos de preocupações, de ansiedade ou até mesmo de uma depressão, por exemplo. Entende? Então, quando você começa a pensar diante de um feito que precisa ser realizado, quando você começa a pensar que você nunca vai ser capaz de fato realizar tal feito, né? Diante deste desafio, você pode vir a ser paralisado por este pensamento automático. Pelo medo do fracasso, né? Pelo receio de que as suas habilidades não são suficientes para que você possa, de fato, demandar deste feito com eficiência, mesmo que na realidade propriamente dita, as suas habilidades possam sugerir o contrário. Mas aí só o fato de você começar a pensar que você nunca vai ser capaz, né, isso acaba de fato contaminando a tua inclinação para de fato exercitar ali toda a habilidade, né,
que te contempla para, de fato, você realizar tal feito. Então, estamos diante de pensamentos automáticos que são distorcidos e que podem minar a tua autoconfiança, podem impedir, de fato, o teu desenvolvimento pessoal, o teu progresso pessoal. E a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, vai trabalhar muito em cima disso. De que forma? Para a TCC, a chave para lidar com esses pensamentos automáticos que são prejudiciais está em, primeiramente, reconhecê-los e questioná-los. Eu até já falei sobre isso no vídeo anterior, né? É preciso tomar consciência desses pensamentos. Porque se são automáticos, muitas vezes a gente não tem nem consciência deles. Estão acontecendo ali de modo imperceptível, né? Produzindo aí uma dificuldade na autoconfiança, na segurança com si mesmo, né? Promovendo aí uma ansiedade, um pânico, uma depressão. Então é preciso trazer, né, à consciência esses padrões mentais automáticos, para que eles possam ser examinados de modo crítico. É preciso que eles sejam confrontados quanto à sua validade. A TCC vai trabalhar muito em cima disso, né? Então, muitas e muitas vezes, no processo psicoterapêutico, no setting estruturado pela TCC, o paciente ele começa a descobrir, né, que os seus pensamentos são fundamentados por suposições que são infundadas, medos irracionais, crenças limitantes, certo? Então, uma vez identificados, começa-se um trabalho ali de substituição, substituir esses pensamentos automáticos disfuncionais por alternativas de fato mais realistas, mais construtivas. Então, a TCC vai trabalhar dessa forma. A TCC vai trabalhar o paciente de modo que ele possa começar a ter uma inclinação para, de fato, gerenciar seus pensamentos automáticos. Não é só sobre isso, tá, gente? Não é só sobre isso, certo? Isso aqui há de ser um dos fatores, né, que contempla a terapia cognitivo-comportamental. Não é só com base nisso que a TCC trabalha. Estou trazendo aqui de modo gradativo e destrinchando cada vez mais como que se dá esse trabalho, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu sou psicólogo, trabalho essencialmente com a psicanálise, mas fiz uma especialização em neuropsicologia. Nessa especialização, a gente acaba se deparando muito com abordagens cognitivas, comportamentais, entende? Então, exige da gente um aprofundamento nessas abordagens também. E é por isso que eu estou trazendo aqui para o canal, né? Porque, antes de qualquer coisa, eu sou psicólogo, eu já fui estudante de psicologia, eu já fui acadêmico da área da psicologia e já estudei essas coisas e, na realidade, nunca parei de estudar. E como este há de ser um canal que visa trazer os assuntos, sobretudo, da área da psicologia, sendo esta perspectiva uma temática estudada na área da psicologia, né, eu me vejo aí inclinado para falar sobre isso. Entende? Então, gradativamente, eu vou estar destrinchando aqui como que a TCC trabalha. Uma das formas há de ser a demanda deste feito. Trabalhar o paciente para que ele possa, de fato, adquirir uma habilidade, construir uma habilidade
no quesito gerenciar seus pensamentos automáticos. Por quê? Porque com isso ele começa a cultivar uma mente mais saudável, uma mente mais resiliente. Ele começa, de fato, a deixar de ser refém de padrões mentais que são prejudiciais. Eles começam, de fato, a tornar-se arquitetos da sua própria mente, do seu próprio pensamento. E isto acaba sendo um molde na sua narrativa interna. Moldando esta narrativa interna, né, ele começa a ser, de fato, começa a ser capacitado, de fato, para daí então enfrentar desafios com mais resiliência, com mais serenidade, com mais confiança, com mais coragem. Entende? Imagina que você está ali, um exemplo, né? Um exemplo para que isso possa adentrar no âmbito do entendimento. Imagina que você está prestes a fazer uma apresentação importante no trabalho, né? E aí, enquanto você está ali se preparando, começam a surgir pensamentos automáticos na tua mente. E aí você começa a pensar, cara, eu tenho certeza de que eu vou esquecer tudo, e vou fazer papel de bobo ali na frente. Tenho certeza, né? Então veja, esses pensamentos começam a desencadear uma sensação de ansiedade, uma sensação de medo, fazendo com que de fato seu coração fique ali acelerado, a sua mente cheia de preocupações, sabe? E aí o que é que acontece? A psicoterapia, a partir de um viés da TCC, a partir do viés da TCC, ela vai trabalhar este paciente para que ele possa examinar esses pensamentos automáticos, que são bem negativos. Quais são as evidências sólidas, né, que fundamentam este pensamento, que está apoiando este pensamento? Se o cara se preparou ali, né, de modo significativo para a apresentação, ele revisou os slides, ele está entendendo o assunto, ele praticou a sua fala, ele avaliou e reavaliou toda a sua metodologia. Ele revisou o assunto várias vezes. Ele tem um entendimento do assunto, né? Então, qual o fato sólido, qual a evidência sólida, né, que fundamenta este pensamento de que ele não vai conseguir fazer uma boa apresentação? Inclusive, ele até já fez apresentações bem-sucedidas no passado, o que demonstra sua habilidade, o que demonstra sua competência. Mas em cada apresentação, ele acaba acometido por esse tipo de pensamento. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Não vai ser uma boa apresentação. Né? Mas o que é que de fato está apoiando esse tipo de pensamento? Então, começa-se aí, né, um trabalho para que ele possa questionar a validade desse pensamento automático. Questionando, né, começa-se um trabalho para que de fato este pensamento ele possa ser substituído por um pensamento mais realista. Como por exemplo, eu estou bem preparado e eu confio nas minhas habilidades. Me preparei, os slides estão muito bem preparados, já fiz isso antes, já me saí bem, então dessa vez não vai ser diferente. Se vir a ser diferente, vai ser diferente para melhor,
porque eu já estou com uma soma de experiências aí de apresentações que pode vir a fazer com que, de fato, eu tenha uma melhor desenvoltura nesta apresentação. E aí o que é que acontece? Ele começa a se sentir mais calmo, mais confiante, né? Porque o que é que acontece? Esse novo pensamento, que é mais realista, está ajudando a dissipar a ansiedade, está ajudando esta pessoa para que ela possa, de fato, focar em seu desempenho. E isso dá permissividade para que a apresentação ela seja feita com mais segurança, com mais eficácia. Né? Então, estamos diante de um exemplo que denota o quão que, de fato, os pensamentos automáticos eles podem influenciar nossas emoções, nossos comportamentos e o quão que é importante identificá-los, desafiá-los, né? Para daí então promover mesmo uma mentalidade mais positiva, mais resiliente, tá? Então, gente, é isso aí. Eu ainda volto, né, com esse assunto, com essa temática, né, que é uma temática de extrema importância para o viés da TCC, entende? E é isso, espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Bom, aqui no comentário ainda está que você vai encontrar aí meus demais projetos aqui na internet e você vai encontrar o meio de contato comigo, que é pelo WhatsApp, porque o que é que acontece? Eu sou psicólogo e eu faço atendimentos 100% online, tá? Faço atendimentos 100% online, atendo em todo o Brasil. Portanto, se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico e você de repente se identifica com a forma com as quais eu falo dos assuntos aqui, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que daí eu te passo todas as informações cabíveis quanto ao processo de acompanhamento psicológico comigo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.